Gustavo de Araújo Pena, muito conhecido como Gustavo Pena, um dos grandes arquitetos desse mundo. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Projeto Reflexões. É uma honra, um privilégio muito grande a gente ter a sua história aqui com a gente. Muito obrigado. Vamos lá, vamos contar. Feliz você está me chamando para ir junto com pessoas que eu admiro, né? Então tá em boa companhia. Então vamos lá, vamos começar logo essa história, porque é muita história para contar. Então tudo começou no dia 17 de abril de 1950, em Belo Horizonte. Primeira pergunta que a gente sempre faz é: por que em Belo Horizonte? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, filho de uma Belo Horizontina. Eu sou filho da primeira geração de Belo Horizontinos, filho de Belo Horizontinos, entendeu? Minha mãe, que morreu no ano passado, 2016, ela nasceu em Belo Horizonte. E meu pai não, meu pai nasceu em Muriaé, mas ele nasceu em Muriaé por uma coincidência, porque o meu avô, Gustavo Pena, também, era juiz de direito, e era juiz de direito em Muriaé quando ele nasceu, mas depois foi para Cataguases e é ali que ele se criou. Meu pai se criou em Cataguases. Então eu sou de Belo Horizonte, eu nasci por aqui porque era o início da capital quando minha mãe veio. E meu avô foi juiz de direito e meu avô materno, Zé Oswaldo de Araújo, veio também de Dois do Indaiá para poder dar aula aqui. E aí nasce minha mãe, né? Quando ele casa com minha avó, nessa casa. Essa casa aqui que nós estamos tem 111 anos. Completados agora. Eu gosto de dizer que essa casa aqui é uma casa bem assombrada, porque só tem gente da minha família. Nunca deixou de ter alguém da família ocupando. Agora, eu nasci no dia 17 de abril na rua Antônio de Albuquerque. Aconteceu o seguinte, aconteceu na rua Espírito Santo, aqui perto do escritório. Era a casa da vovó Maricota. E a vovó Maricota era casada com o Magalhães. A vovó Maricota era Araújo, casada com o Magalhães. O sobrinho do Magalhães e o sobrinho da Araújo, e a sobrinha do Araújo, se encontraram nessa casa. E aí, eles que eram primos, assim, cruzados, começaram a namorar. Eu acho que Belo Horizonte é uma cidade que essas coisas ocorriam demais, porque a cidade quando começa, ela não tem muito caráter, né? Ela é feita das pessoas que vêm de fora. Essas pessoas que fizeram Belo Horizonte, talvez seja por isso que a nossa cidade carece dessa paixão. Porque as pessoas que vieram para aqui construíram uma cidade bela. Essa cidade construiu muito bonito. É um pouco conservadora, né? Porque ela é École des Beaux-Arts. O plano original de Belo Horizonte é um plano francês, que já estava no final dele, na influência francesa na arquitetura e no urbanismo. Mas aqui foi feito. Então foi Arão Reis com José de Magalhães fizeram essa cidade assim. Depois você vê o que aconteceu. A falta de carinho e de amor por Belo Horizonte fez os outros bairros acontecerem. Totalmente fora de planejamento, e Belo Horizonte explodiu. Nós somos uma cidade planejada, envolvida por cidade medieval. Sem planejamento, crescimento espontâneo. Né? Isso. Aí, pronto. Mas é interessante eu te dizer o seguinte, que eu nasci na rua Antônio Albuquerque, na Savassi. Aliás, Savassi não, funcionários. Eu nasci na rua Antônio Albuquerque, 867, telefone 23550. Eu lembro do telefone da minha casa. Essa casa, para mim, é tudo. Porque era uma casa projetada por um arquiteto, Berti, Rafael Berti. E este cara que fez essa casa é uma casa muito bonita. Meu pai era um engenheiro de sucesso. Essa casa, eu vivi toda a experiência de uma casa. Todos os telhados da casa, todos os fundos de quintal, os sótãos, as varandas. Eu brinquei na casa inteira, por fora, por dentro e por fora. Essa curiosidade, essa vivência sua nessa casa, de alguma forma influenciou essa sua escolha para essa área de arquitetura? Eu acho que marcou, eu acho que ela deixou
ela começou a fazer um talveg, entendeu? Para onde corria meu interesse. Porque a casa, eu vivenciei a casa, eu criei pombo, eu jogava futebol, eu construí carrinho de rolimã, eu fazia manivela para poder soltar papagaio. Eu vivi uma vida, uma infância, eu tomava banho de cachoeira, de queda, quando a chuva chovia torrencial, caía uma água de uma calha e era o lugar que a gente tomava ducha. Eu vivi com meu irmão, naveguei com uma mesa de passar roupa, naveguei nas enchentes que davam na rua de Albuquerque. Então é uma época que você vivencia tudo que é o mundo. A arquitetura não é, eu sempre fui habilidoso, eu sempre mexi com sapato, fazia conserto de sapato, eu costurava bola, eu sempre mexi com coisas, minha mão é uma mão de ferramenta. Eu não sou uma mão de pintor, entendeu? De finos gestos, eu sou mão de gesto amplo, largo. Mas como é que você foi se encaminhando então para essa área de arquitetura? Você vê, depois que essa casa foi feita, eu vivendo nessa casa, ao mesmo tempo meu avô, Gustavo Pena, tinha uma casa na Pampulha, que hoje virou uns tempos, depois churrascaria Normas, era uma casinha que ele tinha, e Pampulha era muito longe, mas na Pampulha já existia a casa do baile, o iate, o cassino da Pampulha, que foi ao museu, e havia a igrejinha. Quer dizer, a Pampulha também foi um momento de interesse. Quer dizer, eu vivi de uma casa que eu explorava, uma Pampulha que tinha sido inaugurada em 1940, Pampulha de 40, eu nasci em 50. Né? E quando eu fui, com 12 anos, ver Brasília, aí eu fiquei definitivamente marcado. Aí o talvez encontrou com outro e virou um corguinho, né? O córrego do meu interesse. Ali nesse momento eu acho que eu realmente, e foi na Praça dos Três Poderes, um momento que eu achei que me extasiou. Quando isso? Eu estudava no Loyola, eu tinha 12 anos. Quando eu entrei para a escola de arquitetura, eu fiz vestibular de engenharia e de arquitetura, passei nos dois. Porque eu tive uma história escolar absolutamente catastrófica. Quer dizer, eu saí do Santo Tomás de Aquino com média 8. E passei em vestibular de 3 meses, aquele negócio, havia uma maneira de você passar direto para o primeiro ginasial. E eu consegui passar. E aí até aí tudo bem. Daí para frente eu fui pulando de bomba em bomba, entendeu? E todas elas coincidiam com matemática. E é a coisa mais interessante isso, porque eu fui primeira série no Loyola, aí eu tomei secundária em matemática. Segunda série no Loyola, tomei bomba em matemática. Repeti a segunda série fora no colégio de aplicação. Passei raspando. Na terceira série ginasial, na aplicação, bomba em matemática. Aí eu arrumei uma coisa, porque eu tinha passado, eu fiz vestibular num outro colégio, eu fui fazer a segunda época no outro colégio, que não exigia o francês, e aí eu entrei, porque eu tinha perdido o francês também, é tudo engraçado. E fui para o colégio, aí tomei vergonha na cara, fui para o colégio Santo Antônio. Bom, quando o colégio Santo Antônio, eu tomei segunda época matemática no primeiro científico. Quando foi o segundo científico, tomei segunda época matemática, eu ia passando. Quando foi no terceiro científico, eu fui o melhor aluno de matemática do Santo Antônio. Por pouco eu não fui fazer física pura. O Ricardo Schor dava aula para mim. O Ricardo Schor é cientista hoje. O Ricardo Schor dava aula e a gente estudava com ele. Eu quase que fui fazer física pura ou matemática pura. Quer dizer, é uma coisa louca. Um momento na vida que um professor surge e te estimula a gostar de matemática. Eu tive um prazer estupendo com matemática. Agora, olha que engraçado, toda a vida eu sou filho de matemática, e hoje sou arquiteto, hoje eu acho que eu sou matemático na arquitetura. Minha arquitetura é uma coisa de proporções.
Proporções são regras matemáticas, são relações numéricas entre as partes do todo. Essas relações, elas acontecem numa região subcortical, entendeu? Ela não ocorre claramente, mas você pode conferir. É porque existe harmonia na matemática. A matemática é feita das harmonias. E eu gosto de harmonia quando ela é feita das proporções. Nas proporções. E a história da arquitetura e das artes é feita de regras, como a regra do segmento áureo, de Fibonacci, que são regras de proporções. E essas regras, elas me auxiliam na minha vida. E muitas vezes, eu nunca conversei isso com a Milka, mas um dia eu contei com a Milka, falei de proporções, falou de Fibonacci comigo. Então você vê que existe já uma região em que a escola de arquitetura não ensina isso, mas é a região dos números, território em que os números compõem a arquitetura. Quase que aquela visão do Matrix, em que os dígitos vão compondo uma imagem. Eu acho que todas as imagens que você vê, todos os edifícios, eles têm uma regra proporcional, uma paleta dimensional que está em torno deles. E eu acho isso maravilhoso, é onde eu sinto que existe musicalidade na arquitetura. Maravilha, então pronto, você já contou terceiro científico, aí chegou no terceiro científico, você decidiu, vou fazer então... Aí eu fiz os dois vestibulares. Isso. Fiz engenharia porque era o meu testão, eu queria me testar. A engenharia começava antes de arquitetura. E um dia, o meu querido padrinho, eu falei para ele, tio, vou fazer os dois vestibulares de arquitetura. Ele falou assim, mas qual que você vai escolher? Eu falei, vou escolher arquitetura. Ele falou, por quê? Essa pergunta do meu padrinho fica até hoje comigo, eu guardo ela como se fosse um símbolo dinâmico da vida. Ela sempre solta a sua cintilação. Por que você faz arquitetura? Por que você faz arquitetura? Eu entrei na escola de arquitetura em 69. Não é? Em 70, segundo ano de escola de arquitetura, eu já fazia aqui com os colegas os trabalhos de sala juntos, nós fazíamos juntos trabalhos de equipe, mas ao mesmo tempo arrumava umas picaretagenzinhas, quer dizer, umas varandas, churrasqueira, um curral, a gente fazia uma coisa, instalações. Era o que a gente tinha de experimentação. Meu tio, Lincoln de Campos Continentino, que era professor emérito, catedrático da Escola de Engenharia do UFMG, na área de urbanismo e saneamento básico, é um sanitarista. Esse era o nosso responsável técnico. Então a gente fazia um projeto, precisava da assinatura do responsável técnico, e aí vinha o irresponsável Lincoln e assinava aquele projeto. Então a gente tinha um exercício profissional. Não era uma coisa muito profissionalizada, entendeu? Com imposto, com registro, mas era uma firminha assim, já podia dizer que já era meu início de profissionalização. E aí, logo 4 anos depois, você já começa a dar aula na escola de arquitetura da UFMG. Como é que foi um convite? Como é que funcionava isso? Isso foi muito difícil para mim. Foi o seguinte, o início profissional, como a gente tem uma reputação dentro da escola. A escola é importantíssima, porque você, tirando nota boa, seus trabalhos são bonitos, interessam os professores. Naturalmente, você fazendo um projeto aqui fora, outro aqui, acolá, acaba o pessoal achando que existe um arquiteto aí que está fazendo umas coisas e tal. E a escola precisava de renovação, e eu fui convidado para dar aula na escola de arquitetura. E eu era um jovem, um menino tinha 8 anos de formado, 5 anos de formado. 5 anos de formado. Eu entrei para dar para a escola para cumprir uma área na arquitetura de interiores. E a arquitetura de interiores era um jeito de dar arquitetura interessantíssimo, porque ele exigia que você tivesse verbalizar o que você sentia, me exigia isso de mim. E foi uma época muito difícil psicológica minha, início do meu casamento, então eu comecei a me sentir com uma responsabilidade maior do que eu imaginava poder ter. Principalmente pelas questões que vinham da história do meu pai que desaparece, né?
Meu pai na minha vida é uma pessoa... Meu pai é a maior presença e maior ausência da minha vida. Presente na infância, como um cara que soltava foguete, o cara que levava no campo de futebol, o camarada que era o consultor, o herói de Brasília, e de repente ele desaparece. Então, quando o Gustavo, casado, casei em 74, começa a se ver só, ele precisa do apoio, ele vai lá naquele ponto da história onde um pai ajuda um filho, né? E não tinha pai. Esse momento é um momento muito importante da minha vida, porque me gera uma questões internas, de buscas pessoais. Eu fiz psicanálise, psicoterapia, foi um período muito difícil para mim. E foi nesse período que a Escola de Arquitetura me chamou. Esse período foi o maior desafio que eu tive na minha vida, o período mais desafiador da minha vida foi passar por cima das minhas síndromes e da aula. Passar por cima das dificuldades interiores, que eram absolutamente intransponíveis. E eu tinha um amigo que dizia assim, vai morto, mas vai. Eu acho isso engraçado, era essa história, um carioca. E esse cara foi muito importante na minha vida porque ele acreditou em mim, me deu projetos no Rio de Janeiro, e eu ia fazer Marco Aurélio Moreira Leite, meu grande amigo. Eu viajei com ele para a África, para Portugal, fazendo projetos, e ele era um sujeito interessantíssimo, era uma figura que fundou a banda de Ipanema, conhecia os arquitetos os mais importantes do Rio. Foi ele que me apresentou o Sérgio Bernardes, Paulo Cazé. Então eu tinha um relacionamento interessante, era um sujeito absolutamente sonhador, era aquelas pessoas que viviam a vida de uma forma lúdica, hedonista, epicurista e hedonista. Entendeu? E aí então veio esse grande desafio, esse grande momento, esse período fortíssimo, e logo depois começaram a surgir, né, como fruto do trabalho, começaram a surgir suas referências. Por exemplo, você foi citado na edição de lançamento da revista Pampulha, em 1979. Era um grupo de arquitetos pós-modernistas que estavam querendo levantar essa bandeira de uma nova cara para a arquitetura, e você já foi citado nessa revista. A revista Pampulha, ela é interessante, a revista Pampulha, porque ela começa da Vão Livre. A Vão Livre era uma revista encartada dentro do Informador das Construções. O Informador das Construções dava preço de unitário, de areia, de brita, de concreto, nos ferros. Então, era uma coisa que frequentava muito os escritórios dos engenheiros. E entrava dentro disso o encarte Vão Livre, que era o encarte onde você tinha entrevistas, principalmente nessa época do Ello Maia, porque o Ello Maia tinha feito a casa do Benito Barreto, que era o dono do Informador das Construções. Aí migrou Maurício Andrés, que era do IAB, Maurício Andrés Ribeiro, cara interessantíssimo Maurício, meu amigo até hoje, muito amigo. Esse Maurício Andrés resolve fazer a Pampulha e convida arquitetos que estavam lá. Então entra o Ello Maia, Veco e Silvio Podestar, eles formam essa revista. E aí aparece o meu primeiro projeto das revistas. E aí começa, por exemplo, você começou a fazer projetos que tiveram visibilidade maiores, é lógico, além dos projetos particulares. Em 1982, você já projetou a sede da Federação do Comércio de Belo Horizonte e a sede da Casa do Jornalista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi isso. Foi um concurso? A Casa do Jornalista foi um concurso interessantíssimo. Primeiro que é aqui do lado do meu escritório. Colado aqui, se furar essa parede aqui, olha, sai lá na Casa do Jornalista. Então, eu acho que o projeto da Casa do Jornalista era um projeto visionário. Eu descrevia esse projeto para quem quisesse ouvir. Eu falei para várias pessoas, eu acho que a Casa do Jornalista devia fazer um projeto que não fosse um prédio na rua. E aí houve o concurso. Então, o que era o concurso? Era julgar o prédio, era fazer o prédio do Casa do Jornalista, que fosse um prédio marcante da arquitetura mineira, e que
pudesse ser parte dos jornalistas e parte alugado para dar uma renda para eles. Bom, esse projeto foi um concurso de arquitetura que todos os arquitetos mineiros entraram. Imagina que casa de jornalista de Minas Gerais, todo mundo entrou. O júri era um júri absolutamente sensacional. Era Humberto Serpa, do Banco de Desenvolvimento, Flávio Almada, que é o arquiteto daquele prédio ali do lado da Assembleia Legislativa, o Ronaldo Massotti, que era um arquiteto extremamente preciosista e competente, professor. Então, e fora isso, tinha outras pessoas aqui dentro que compunham a sociedade. Eu não me lembro, mas era o pessoal dos jornalistas, como o da Rochella e o Santiago. Né? Aí você foi Aí aprovado? eu ganhei o primeiro lugar por unanimidade. Ganhei o primeiro lugar por unanimidade, fazendo o seguinte: tirei tudo do nível da rua, tudo, fiz uma praça. Joguei o prédio para 15 metros de altura. Quer dizer, o prédio começa a 15 metros de altura, fora do raio de visão. Você não vê o prédio está lá em cima. É como dizia o McLuhan, um imenso transatlântico passando na escuridão. Ele não significa nada. Eu queria que o prédio perdesse esse significado, se materializasse. Só as duas paredes laterais é que faziam conexão. Esse nível da praça, Praça da Notícia, foi batizado pelo Casmon de Andrade. Ele que batizou, porque ele fez um texto comentando meu projeto, que eu guardo aqui no escritório, como das melhores, das coisas mais honrosas que eu tenho. E tem esse prédio, era um negócio, era a primeira viga, aí um desafio para a construção metálica, era uma viga que atravessava 24 metros de vão, ela tinha 4,5 metros de altura, seção caixão. Quer dizer, seção caixão significa que dentro da viga tem um espaço, um ar, né, para dar resistência a ela. Eu imaginava até colocar uma opção de pessoa lá e soldar, entendeu? Eu lembro que eu falei assim, tem uns 17 aí em vista, que eu gostaria de entrar. Assim. As duas vigas ponte, seguravam as fachadas do prédio. Os elevadores estavam na lateral e as vigas ligando. Esse projeto era uma ousadia, era uma tremenda ousadia. A Praça da Notícia tinha um teatro, era uma praça em que você podia tomar um café, ler jornal. E eu sempre imaginando aquele negócio do convívio, da convivência, que é o espaço popular de Contagem. Né? Eu sou desse jeito, eu gosto de prédios sem gradil, eu gosto de coisas sem gradil. O Casmon de Andrade leu essa coisa a partir do que eu escrevi do meu avô. Porque o meu avô deu o primeiro emprego para o Casmon de Andrade no Diário de Minas aqui. Primeiro publicação do Casmon de Andrade em jornal de Belo Horizonte foi feita pelo meu avô, que era diretor do Diário de Minas. E o Casmon de Andrade, eu escrevi do meu avô o seguinte, que a proposta do meu projeto seria colocar a coisa ao alcance dos braços. Então, o poema do meu avô é assim: quantos vivem a buscar o ideal pelos espaços e o ideal aqui na terra ao alcance dos braços? Não é? E era exatamente isso. O projeto era um pouco essa brincadeira. Por que ficar imaginando jogos formais de arquitetura, se na realidade o que o jornalista quer é ser parceiro da vida cotidiana das pessoas, parceiro das pessoas. Ele tem que estar ao alcance dos braços, são as coisas que ocorrem no cotidiano. Então a praça era exatamente o que o jornalista denunciava na sociedade, cada dia mais impessoal, e ao invés de ele colocar com uma loja que faturasse, ele fala, não, eu vou abrir mão disso e vou dar à cidade um novo logradouro, que chama Praça da Notícia, foi batizada pelo nosso amigo Casmon de Andrade. Os jornalistas foram contra esse projeto. Eu tenho uma tristeza profunda, porque eu lutei por esse projeto, nunca perdi a vontade de lutar. E ultimamente disseram que o projeto estava destruindo uma casa da Alves Cabral, que não sei o quê. Quer dizer, o negócio já está lá desde... Tem toda a história disso, a história da cidade, faz parte da história da cidade. E aí eles alguns jornalistas não compreenderam isso
E eu fui, inclusive, tive que sair numa reunião dessas assim, porque me magoaram. Eu acho eu acho essa mágoa, não tem mágoa nenhuma, mas naquele dia eu fiquei extremamente, eu falei, gente, como é que o mundo é cheio de gente, né? Umas pessoas são sensíveis e outras não têm sensibilidade. A gente também tem muito baixa autoestima. Então a baixa autoestima nos faz achar que nós não merecemos o que a gente merece. Sabe? É muito triste isso, né? Você fala assim, olha uma coisa, nós podíamos ter um prédio que era o símbolo da generosidade dos jornalistas de Minas Gerais, gerando um logrador na cidade que tinha nome, Praça da Notícia, e há pessoas que são contrárias a isso. Depois de tanta visibilidade assim com esse projeto e tudo, vieram uma série de convites e você se envolveu com a Secretaria de Planejamento de Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte, em 1983 e 84. Inclusive foi lá que você conheceu Amílcar de Castro, né? Como é que foi essa experiência? Isso foi sensacional. O Jorge Ardi falou assim, olha, o Amílcar está querendo fazer uma escola de arte. E ele não conseguiu fazer essa escola de arte, tinha até umas máquinas. Aí eu procurei o Amílcar, falei, Amílcar, por que você não faz essa escola em Contagem? E ele adorou a ideia, chamou o Marcos Coelho Benjamin, Fernando Luquezzi, Ângelo Marzano, Adel Suc e o Herculano Campos. Esse pessoal montou a escola de arte ofício e começou a dar aula. E pegava os filhos dos funcionários, os contagenses, os menininhos, as pessoas mais... E começou a criar a ideia de transformar a cidade de Contagem uma cidade que respirava arte. Havia a igreja de São Gonçalo, histórica, um pouco deturpada nas suas características originais, mas estava lá, a volumetria dela está lá. Embaixo da igreja havia era um terreno baldio, cheio de mamona. Ali é o seguinte, moitel, matel, né? Era um lugar terrível. E tinha um posto de gasolina. Eu falei, gente, mas peraí, se você tem uma igreja que ela é fundante, é um objeto arquitetônico que fundou uma região, e aos pés dessa coisa está tudo degradado, eu acho que se essa cidade, nós queremos trabalhar na cidade, nos seus símbolos, fazer com que essa cidade se respeite, nós temos que fazer gestos de carinho, né? De valorizar o que é história. Eu acho isso perfeito. Se você quer subjugar um povo, destrua os seus símbolos, os seus prédios. Já fizeram isso lá no México. Os espanhóis fizeram isso no México, né? Para destruir a dignidade dos mexicas, dos astecas, né? Então, agora, se você quer valorizar essa gente, valoriza os símbolos dela, coloca. É isso que eu estava fazendo, eu estava chamando uma cidade deprimida a gostar de si mesmo. Aí eu fiz esse negócio da escadaria que está lá. Esse é um desafio. A pessoa era totalmente desútil, ninguém pediu aquilo. Mas foi lá que, pela primeira vez, 35 mil contagenses assistiram o show, juntos, gente de todas as regiões de Contagem. Porque lá é a sede histórica de Contagem. Então, o bairro Amazonas, a Ressaca, o Bernardo Monteiro, todo mundo vai reunir ali. É ali que eles se reúnem, num dia de festa. Então, eu acho que o centro histórico da cidade ficou sendo o centro comum a todas as partes de uma cidade que é crescimento espontâneo. Quando você visita cidades abertas, em que as coisas não têm cercas, não têm grades, eu acho que isso contribui para a sua alegria também interior. Se você entrar numa cidade toda murada, toda cheia de defesas, a sensação que qualquer homem tem é de interpretar isso como um ambiente hostil. Se por outro lado você entra numa cidade cheia de jardins, de espaços que continuam, de liberdades para o seu olhar correr livre, tranquilo, você naturalmente também desarma os seus sentimentos. É isso que eu sinto asfixia. Eu acho que os olhos da gente precisam respirar também, não é só pulmão, não. A gente respira, tudo em nós respira. Então eu já escrevi sobre isso, sobre a respiração do olhar. Eu gosto dessa ideia de... Então eu fiz várias coisas sem cerca. Você quer ver a Escola Guiar, por exemplo? Isso. Eu queria saber,
Conta pra gente como é que foi isso, porque você começou o Amilcar, começou a se relacionar mais profundamente com ele através desse trabalho em Contagem, e foi ele que te indicou para projetar a Escola Guinhar. Como é que foi isso? A Escola Guinhar foi o seguinte, eu fiz a Escola de Artes e Ofícios de Contagem para a Amilcar, e era uma escola muito interessante. Ela foi inclusive exposta na Funarte, no Rio de Janeiro. Araci Amaral estava lá, estava o Sérgio Camargo. E foi muito bacana a recepção que a Escola de Artes e Ofícios recebeu, que é uma escola muito interessante, porque ela dizia o seguinte, que o fazer é fundamental e as teorias são todas. Amilcar de Castro. Se fez, já está feito. As teorias são todas. Se não fez, não está feito. As teorias são mais todas. Não é? Então ele dizia o seguinte, o fazer coletivo. A ideia do Amilcar era praticar o fazer coletivo. Fazer coletivo não é a estratificação, a departamentalização do ensino. É fazer junto. É um grande ateliê com todo mundo produzindo junto. Essa ideia do ateliê onde todos produzem, as pessoas não estão fazendo a mesma coisa, elas estão fazendo juntas coisas diferentes. O fazer de um é que estimula o fazer do outro. É a alegria que eu tenho em fazer é que estimula a pessoa a ter a mesma alegria, experimentar aquela alegria que eu tenho. E essa foi a ideia? Essa foi a ideia para a Escola Guinhar. Trazer para a Escola Guinhar a mesma ideia da Escola de Ofícios de Contagem. Então, eu doei o projeto da escola de dinheiro, eu fiz a doação do projeto, do anteprojeto para a Escola Guinhar. Apresentei, a Amilcar me levou, eu apresentei, eu lembro, estava toda lá a diretoria. E foi um papo ótimo. Eu lembro que eu fiquei com a maquete aqui na minha frente, e as pessoas falando, e a minha atitude com a maquete era quase que eu estivesse abraçando a ideia, entendeu? Era uma maquete pequenininha, e eu dizia, se a Escola Guinhar ela é aberta, é uma praça, então eu não vou construir no centro da praça, eu vou construir na borda alta da praça, deixar um gramado, para que o gramado seja como uma tela em branco dos artistas, que tem que ser preenchida com as novas ideias. Então não tem nada nesse lugar, não vai ter escultura nenhuma, não. E foi um negócio sensacional essa escola. A gente conseguiu começar a escola, depois ela paralisou, ficou um tempão paralisada, e nessa paralisação ela enferrujou, estragou. Até hoje ela tem patologias da construção dela que são resultado dos anos de paralisação da obra, sem nenhum cuidado. Mas a Escola Guinhar, ela é escola suja mesmo, ela é oficina, ela é ateliê. Ela tem duas coisas que não tiram dela. É o fato de ter um grande gramado, que é a terra em branco, e não ter grade, não tem gradil. Aí não ter gradil virou minha brincadeira. A Academia Mineira de Letras também não tinha gradil, agora fizeram, mas a TV Bandeirantes não tem gradil. O edifício Santiago Compostela, que foi o primeiro prédio que eu projetei não o primeiro, mas foi um prédio que eu quis convidar as pessoas, que é melhor, né? Convidar as pessoas a fazer. Por que a gente constrói dessa forma tão boba? Por que nós não podemos fazer um prédio que não tenha relação com a rua, seja harmoniosa, generosa, que tenha um coroamento potente, vendo aquele microcéfalo que estão os prédios, uma coisa que seja interessante, uma cor única. Aí foi aqui que nós fizemos, você imagina, tem 20 anos o Santiago Compostela. Se você passa na porta dele, você não acha que ele tem 20 anos. Da mesma forma que a TV Bandeirantes, você não acha que ela tem 20 anos. Eu acho que isso é porque o conceito é forte, o conceito é boa qualidade. Em 96, você projetou o famoso monumento à liberdade de imprensa em Brasília. Interessante que veio receber um prêmio, em primeiro lugar, na categoria de projetos culturais futuros do World Architectural Festival, em Singapura, em 2014. 8 anos depois, como é que foi a ideia para esse... Porque você já tinha uma relação com a Casa do Jornalista. Eu já tinha... Não é isso? Minha relação com a Casa do Jornalista era do concurso. Isso. Aí eu fui convidado a fazer esse projeto em Brasília, porque o Cristóvão Buarque, que era o governador de Brasília, doou para a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, uma área espetacular no eixo monumental. Então, como lá estão todos os símbolos, olha mais uma vez os símbolos brasileiros, todos os símbolos brasileiros estão morando no eixo monumental. Estão lá. Se quiser ver, tem o Teatro Nacional,
Tem o poder executivo, legislativo e judiciário, então tudo no eixo monumental. E está o Teatro Nacional, e está a Biblioteca Nacional, está lá também os Museus do Índio, o Memorial JK, quer dizer, ali tem coisa assim. Eu queria fazer que o monumento à liberdade de imprensa fosse também uma homenagem à dimensão simbólica do que significa liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não é a liberdade que o jornalista tem de falar o que ele quiser. A liberdade de imprensa é o direito que o cidadão tem de ter acesso à notícia, à informação, tem o direito à opinião, tem o direito a exercitar o seu olhar de mundo. Então, esse projeto recebeu, eu fiz para o jornalista, fui doado também para o jornalista. Até hoje eu não recebi nada daqui. E aí o trabalho continua, são várias obras particulares? A arquitetura não é para terminar, não, é Long Distance Hunter. Eu já vi, é o caçador de longa distância, não é para quem gosta de imediatismo, não, é para quem tem capacidade de olhar em perspectiva. Isso, e essa perspectiva, eu queria te convidar que você desse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para os jovens, para as pessoas mais maduras, enfim, para todo mundo que vai assistir esse vídeo, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, eu acho que a melhor mensagem que eu poderia dar para um jovem, primeiro é acreditar. Acreditar em alguma coisa. Essa fé, eu acho que a fé mais importante, o que me move, é sempre achar que eu estou fazendo uma coisa muito importante para o meu semelhante. Quer dizer, a arquitetura não é na minha direção, é na direção do outro. E eu acho que não só a arquitetura, mas como ela é uma coisa do homem, ela faz ferramentas para o homem viver, eu acho que ela nos ensina também a entender isso, que tudo tem o seu tempo, tudo tem uma demora, um período de incubação, de germinação. Aí surge a ideia. E tem uma coisa interessante, a gente tem que ter muito cuidado com as ideias da gente, porque elas podem surgir a qualquer momento. Eu acho que elas podem voltar, as ideias voltam, coisas que estão perdidas no tempo, voltam aí e voltam para acontecer. Isso o Jaime Lerner fala isso de uma forma muito bonita. Então eu acho interessante a gente cultivar coisas, gentilezas no cotidiano. Somatória de gentilezas gera uma vida gentil. Somatória de guerras certamente vai te trazer para uma guerra maior. Maravilha, fantástico, uma história inspiradora e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, Deus te abençoe e sucesso sempre. Obrigado a você, Stório. Parabéns pela ideia, porque eu acho que os depoimentos é estranho que a gente não está prestando atenção muito no que está saindo, não. Na verdade, a gente sempre assiste a posteriori o que a gente só faz ideia daquilo que fizemos com uma certa distância, com uma certa perspectiva. Então eu acho que é importante ter falado isso para mim ver em perspectiva como é que a gente reage diante da vida. Tá bom, um grande abraço.